Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá para a resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo. A gente começa aqui com aquela estrutura bem tradicional, né, da prova de linguagens do Enem. O texto introdutório para servir ali de orientação logo depois do comando para as alternativas na hora da gente responder a questão. Então vamos lá. Uma dica que é bem interessante, quando a gente se depara com um texto que não é tão curtinho, tão objetivo, como uma campanha publicitária, uma tirinha ou algo do tipo, vale a pena a gente ir lá para o comando da questão, analisar o que ela está cobrando, ver mais ou menos o que a gente vai ter que procurar no texto, e aí a nossa leitura do texto de apoio se torna já meio orientada, a gente já sabe mais ou menos o que procurar. Então vamos tentar essa estratégia comigo? Considerando-se as operações de retomada de informações. Na estruturação do texto, a interdependência entre as expressões. Bom, quando o enunciado trata aqui de retomada de informações, ele está falando de elementos de coesão que vão voltar, retomar elementos para evitar a repetição de alguma forma. Nesse sentido, a gente vai identificar interdependência, ou seja, a dependência de um termo ou de uma expressão para outro termo ou outra expressão, entre alguns elementos que ele destaca para a gente. Esses elementos são essas expressões que estão colocadas aqui. Então a gente vai analisar qual é o tipo de referência que existe entre uma determinada expressão e outra. Vamos para a leitura do texto. Vamos ver se ali a gente consegue já identificar a relação de uma expressão com outra e no próprio texto a gente vai marcando essas relações para agilizar o nosso processo durante a resolução. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis. Essa parte aqui é assim que faz uma referência ao trecho anterior. É assim, é dessa forma. Que forma? Os papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam do seu sono para contar notícias do passado. Tem uma passagem interessante aqui que é sobre o qual. Sobre o qual a gente tem um pronome relativo aqui, qual acompanhado da preposição. Então, sobre quem esse qual está falando? É assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual, sobre o nome antigo. Então, esse o qual aqui está fazendo uma referência a nome antigo. Então, assim a gente consegue já estabelecer um diálogo entre alguns termos, certo? Sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis. Então aqui a gente tem o nosso nome fundamental, o nosso nome principal. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, a gente tem uma retomada aqui então, para evitar a repetição, morto em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867. E não poderia saber mesmo, porque os versos seguiam inéditos até hoje. Essa letra, então essa aqui fazendo também uma retomada do que ele diz aqui, uma letra, acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis, pelo pesquisador independente Felipe Rissato. Das florestas em que habito, solto um canto varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil, diz o começo do hino, composto de 7 estrofes em redondilhas maiores, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. O trecho também é o refrão da música. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. Bom, agora a gente tem algumas referências, né? Glória de Pedro, o gigante do Brasil, a gente tem duas referências aqui para o mesmo termo. Então, aqui também há uma relação. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra. Bom, talvez eu não saiba quem que é o bruxo do Cosme Velho, mas aí tem a informação que ele
compôs a letra. Quem compôs a letra? Machado de Assis, que está aqui em cima. Então, há um elemento de retomada também. A gente está falando aqui de Machado de Assis. Ele compôs a letra para o aniversário de 42 anos do Monarca. Monarca, mais uma retomada aqui, ó. Agora falando do imperador. Em 2 de dezembro daquele ano. O hino seria apresentado naquele dia no Teatro da Cidade de Desterro, antigo nome de Florianópolis. Bom, também tem uma relação aqui de nomenclatura, né? Desterro e Florianópolis, existe um diálogo aqui. Bom, a gente identificou já algumas relações de interdependência, um termo ou um pronome, uma expressão que faz referência a outro. O texto já mais detalhado, mais esmiuçado, nos ajuda a identificar a alternativa de forma mais rápida e, claro, com mais segurança. Vamos ver então quem é que mantém relação de interdependência aqui? Os velhos papéis e é assim. Será que é assim, de alguma forma, está ligada a velhos papéis? A gente marcou alguma coisa relacionada a isso logo aqui no comecinho? A gente marcou é assim que. Qual é o referente, né? Qual é o ponto aqui que está ligado ao é assim que? A parte anterior. É uma retomada do período anterior. Não temos aqui uma relação direta com os velhos papéis, mas com toda a sentença, com toda a expressão. Portanto, esses dois não estabelecem relação direta. Algo novo e sobre o qual pode ser que esse meu pronome aqui, qual, se refira então a esse algo que é novo. Vamos ver? Será que a gente marcou alguma coisa sobre o qual? Tá aqui, né? Ó. Sobre o qual. Sobre quem? É assim que se descobre algo novo de um nome antigo. Sobre o qual, sobre o nome antigo. Sobre o qual, portanto, se refere a nome antigo e não algo novo. Portanto, não temos uma relação aqui de interdependência entre os dois. Eles se referem a elementos distintos. Um nome antigo e, por exemplo, aqui a gente consegue eliminar na própria alternativa, tá? Um nome antigo fazendo referência, então, a um substantivo, a um nome. E o, por exemplo, vai trazer uma situação de exemplificação. Os dois não se referem ao mesmo item, não mantêm uma relação de interdependência. O gigante do Brasil e o Pedro mencionado. A gente anotou aqui, ó, Glória de Pedro, o gigante do Brasil e Dom Pedro II. Todos eles, portanto, fazem referência a quem? Ao Pedro mencionado. Então eu tenho ali 3 expressões que se referem à sentença aqui, o Pedro mencionado. Todos eles falam do mesmo elemento. Portanto, aqui a gente encontrou uma relação de interdependência. Tanto o Pedro mencionado e o gigante do Brasil mantêm um diálogo entre si, falam do mesmo elemento. Vamos deixar aqui só para tirar a prova se tem alguma chance da alternativa E ser adequada também. O imperador Dom Pedro II e o bruxo do Cosme Velho. Poxa, aqui a gente lembra que o bruxo do Cosme Velho é um nome, um apelido, né, uma expressão que a gente usa para Machado de Assis. Então, não são os mesmos referentes aqui. Dessa forma, fazendo uma análise bem detalhada ali do texto já, tínhamos uma ideia de quem é o referente das expressões. Dessa forma, ficou bem pontual, bem facinho identificar. Alternativa D, bem tranquilo, bem de boa. E aí, foi tranquilo também? Até mais!